Bom dia, juniores. Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje sou eu aqui de novo, trazendo mais uma vez a palavra de Deus para vocês. Esse tempo que a gente está tendo juntinhos para aprender um pouquinho mais, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por mais uma vez termos esse privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Peço que os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente estejam abertos, Senhor Deus, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, hoje o personagem que nós vamos falar não é um personagem muito conhecido. Pode ser que você não tenha ouvido ainda a história dele, mas é uma história muito importante. Ela fica lá em Juízes 11. Esse personagem que eu tô falando pra vocês, ele se chama Jefité. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre ele, tá bom? Bom, Jefité não teve um começo da vida dele muito fácil, né? Ele nasceu de um relacionamento do pai dele com uma prostituta. E o pai dele teve outros filhos, né? No casamento dele mesmo, não com essa mulher. E os irmãos de Jefté se revoltaram e não queriam dividir a herança deles com Jefté. E Jefté foi embora. Quando Jefté foi embora, ele era julgado, né, por ser filho dessa prostituta, e ele foi embora também daquele local. E quando ele foi embora, ele se juntou a um povo que também não era um povo muito bom. Ele se juntou com eles e foi morar numa certa montanha que aquele povo era conhecido por não ser um povo também muito bom. Só que Jefté, ele queria fazer a diferença, ele não queria ser conhecido assim também, como alguém que não era bom, alguém que não era confiável. E ele resolveu fazer tudo da forma diferente. Ele se juntou com aquele povo daquela montanha e assim ele criou um exército, mas um exército muito bom, um exército que ficou conhecido. E aquele povo que ele era antes, né, quando ele foi embora, eles estavam num período de guerra e eles precisavam de ajuda. E aí eles foram atrás de quem? De Jefté, porque ele ficou conhecido pelo aquele exército que ele tinha criado. E quando aquele povo foi atrás de Jefté, ele falou para eles, mas eu sempre fui conhecido como não sendo bom, como uma família não sendo boa, né, por ser filho de quem ele era. E ele falou, e por que vocês querem, né, que eu agora ajude vocês? E eles falaram para Jefté que, na verdade, ele tinha ficado conhecido, como ele tinha criado um exército muito bom. Agora ele era conhecido como um guerreiro muito bom. E Jefté falou assim, então tá bom, eu luto por vocês, Deus vai comigo. Só que se eu ganhar a guerra, eu quero ser o líder de vocês, eu quero ser o chefe de vocês. E aquele povo falou, então tá bom, vamos lá, vamos guerrear. E Jefté foi passando por várias cidades, vários povos, foi guerreando, foi vencendo batalhas. Deus estava com ele, né? Todo mundo via que Deus estava com ele porque ele vencia os povos. Só que ele chegou na parte mais complicada, que foi lutar contra o povo que era dele, para conseguir aquele território, né, de volta, porque o outro povo queria tomar. E quando ele chegou naquele povo, ele pegou e falou para Deus assim, olha, o Senhor esteve comigo até agora, mas eu vou fazer um voto. Esse foi o erro de Jefté, ele fez um voto muito errado com Deus. E você vai ver que ele pagou um preço muito alto por esse voto errado que ele fez. Jefté venceu as guerras até então com Deus com ele. Mesmo ele tendo uma fama de uma família não sendo boa, mesmo as pessoas tendo preconceito da forma como ele era, né, como ele foi conhecido, ele vinha tendo uma fama boa porque Deus era com ele, porque ele estava lutando com aquele povo e Deus era com ele e fazia eles vencerem. Mas ele resolveu fazer um voto com Deus. Ele falou, Deus, vamos fazer assim, se eu vencer, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou entregar ao Senhor como sacrifício. E aí, sabe o que aconteceu? Jefté venceu aquele último povo, aquela última guerra. E sabe quem foi a pessoa que saiu da casa de Jefté? A própria filha dele, a única filha que Jefté tinha. E lembra do que ele fez o voto com o Senhor?
Ele fez um voto com o Senhor que se ele vencesse mais aquele povo, a primeira pessoa que sairia da casa dele, ele ia entregar ao Senhor como sacrifício. E foi o que aconteceu. Ela saiu de lá de dentro toda feliz, imagino que ela tenha ouvido Jefté chegar e ouviu que ele tinha ganhado a guerra e ficou muito feliz. E Jefté teve que cumprir aquele voto. Ele fez um voto com Deus e ele teve que cumprir. Ele entregou a única filha dele como um sacrifício a Deus pelo voto que ele fez. E aí, o que a gente pode aprender com essa história de Jefté? Entre tantas outras coisas que a gente pode aprender. Talvez você não tenha nascido numa família boa ou possa ter algum preconceito, alguma coisa que você já pode ter passado na sua vida. Mas tudo pode ser diferente. E da mesma forma como você não pode julgar as pessoas porque você não conhece a vida que elas têm, assim você também não precisa ser julgado e não precisa tomar isso para você. Você é uma pessoa diferente, todos nós somos diferentes. Da mesma forma como a segunda coisa que nós podemos aprender com essa história de Jefté. Jefté, ele fez um voto errado com Deus. Deus era com ele. Ele já tinha a certeza da vitória de que Deus estava com ele, como Deus já estava nas outras guerras que ele já tinha vencido. Só que ele resolveu fazer um voto. E esse voto ele teve que cumprir, porque foi um voto que ele fez com Deus. E ele pagou um preço muito alto. Duas coisas que nós aprendemos: não julgue as pessoas, porque da mesma forma como você julga as pessoas por um passado, ou por uma forma de vida, ou até mesmo como um preconceito que você pode ter com as pessoas, ou como você pode sofrer também. Dessa mesma forma, o erro é muito feio. É muito feio você julgar as pessoas, é muito feio você também ser julgado, porque isso oprime as pessoas. E a segunda coisa que nós podemos aprender é que não faça um voto com Deus que você não possa cumprir. Ou não faça um voto com Deus de algo que seja tão sério a ponto de que Jefté sabia que Deus já estava com ele, mas ele resolveu testar a Deus. E ele não precisava daquilo. Às vezes você, ao longo da sua vida, você pode fazer algum voto com Deus. Só que você vai ter que cumprir. Porque com Deus, quando você faz um voto, você precisa cumprir. E tudo aquilo que você fizer um voto com Deus, ou que você conversar com Deus, você vai pagar um preço daquilo que você fez, daquilo que você conversou com Deus, da mesma forma como foi com Jefté. Quando ele falou para Deus assim, que a primeira pessoa iria ser o sacrifício, ele não imaginava que ia ser a filha dele, e ele nem precisava ter feito aquele voto. Guarda isso no seu coração. Não faça um preconceito das pessoas, e também quando você... Da mesma forma como você não gosta de ter isso na sua vida. Lembra que a gente já conversou sobre o bullying? É a mesma coisa. Jefté foi julgado por ele ser filho de uma prostituta. E quando ele foi morar naquele outro povo que não era um povo tão bom, ele também ficou conhecido, mas ele mudou aquilo. Você pode mudar. Você pode mudar a sua vida, fazer as coisas diferentes. Talvez você esteja sendo julgado por algumas coisas, talvez você já sofreu bullying por alguma coisa, você pode mudar. Da mesma forma como você não pode fazer com as pessoas, você também não pode ter para você. Porque isso ofende, isso oprime. E a segunda coisa, leve a sério aquilo que você falar com Deus. Você precisa ter um tempo seu com Deus. Ele precisa estar com você. Porque Jefté só venceu aquelas guerras porque Deus estava com ele. Mas ele fez um voto errado. Ele fez um voto errado com Deus. Ele não sabia que aquela ia ser a consequência do voto dele com Deus. Quando você falar com Deus, fale e cumpra. Faça um voto com Deus daquilo que você possa cumprir. Mas separe um tempo para você ter com Deus, porque Ele precisa estar com você. Mas faça de forma consciente. Porque aquilo que você fizer um voto com Deus, você precisa cumprir. Eu quero muito que essa palavra fique gravada no seu coração. Leia com atenção essa passagem, é uma passagem muito maravilhosa. Essa história de Jefté é muito boa, nós podemos aprender muitas coisas, mas essas são as duas coisas que eu queria muito que fique gravado no seu coração, tá bom? Eu vou colocar uma atividade aí embaixo para vocês fazerem, depois vocês mandam pra gente de novo, tá bom? Eu amo muito vocês, eu tô com muita saudade e vamos continuar orando para que
logo a gente vença essa nossa guerra, tá bom? Para que a gente possa estar junto novamente. Eu amo muito vocês, viu? Um beijo e até mais.